break news. Eu sei que não é bem isso. Mas é ao mesmo tempo. O preso não vota mais, rapaziada. O preso não vota mais. Essa é a notícia. Essa é a notícia. Mas é tudo isso mesmo? Eu sei que a gente já falou aqui várias vezes, até no programa aí de política e geopolítica, porque aquela história, o camarada não respeitou o contrato social que ele tinha com a nação, com o Estado, com as pessoas. Por que diabos esse camarada tem o direito de votar em quem vai tomar decisões para o Brasil? Isso em teoria, gera dois problemas. O primeiro é o deputado, o vereador, ou até o prefeito, alguém do executivo, que é vagabundo, governador, ou tem governador nessa vibe aí, que ele atua em prol do criminoso, porque com aquele voto ele ganha em várias áreas. Tem deputado que, se tu pega aí o cara que tá preso e a família do preso, que quer que aquele preso não fique preso, vota no deputado, no vereador que quer fazer lei para beneficiar o preso. E é por isso que a gente vê essa palhaçada que a gente vê no Brasil, né? Seja de ONGs, de um monte de coisa. Muitas ONGs aí tem gente bem intencionado, mas é usado pelo camarada que tá lá no crime, porra. Vamos apoiar esse pessoal aí que eles defendem as coisas pro criminoso. Enfim, a gente tá falando aí de 700 a 900 mil presos hoje no Brasil. Por que eu estou citando esse número e por que ele é tão aberto assim? Porque tem um vácuo ali, tem um espaço de pessoas que fica indo e voltando, porque o presídio está cheio, aí bota em domiciliar, esse cara foge, tem o cara da saidinha que não volta. Então, assim, tu vai procurar números oficiais, às vezes é 700, às vezes é 770, às vezes é 840, às vezes é 900. Tô jogando aqui. Escolhe o número que você achar melhor e joga ali, mas vai ficar nesse espaço aí. Miquel, explica pra gente aí. PL aprovada, tá aprovado. Preso não vota mais. Mas até a segunda página, né, Miquel? Ou tá tranquilo? Conta pra gente. Então, Eric, agora o projeto aprovado ele vai para a sanção do presidente Lula. O presidente Lula que não queria o PL antifacção aprovado da forma que foi, até porque um dos grandes pontos que esse governo sempre tem é a questão da arrecadação. Então ele queria puxar aí garantir que principalmente a PF, a Polícia Federal, ficasse sozinha com o dinheiro apreendido das facções e das organizações criminosas. Inclusive, essa é a discussão que ele está levando agora para os Estados Unidos, tentando uma colaboração com as forças de segurança americanas para apreender dinheiro de sonegadores de impostos e criminosos também, óbvio, que estejam lá nos Estados Unidos. E o projeto que foi enviado pelo governo, a versão que foi enviada pelo governo, era muito focado nisso. O projeto passou por várias idas e vindas, várias emendas, modificações, foi para o Senado, voltou com outra cara para a Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados meio que retomou o projeto inicial, que foi relatado pelo DERIT, que prevê aí o fim do auxílio reclusão para aqueles presos envolvidos com facções criminosas ultraviolentas, o crime de domínio social estruturado, com uma pena muito alta, de 20 a 40 anos, o aumento de pena para outros crimes e o fim do voto para os presos. Porque hoje a legislação já prevê a proibição do voto do preso, mas só daquele que teve a sentença transitada em julgado, ou seja, aquele que passou por todos os recursos. Então a gente está falando aí de um cara que ficou 10, 15 anos transitando um processo judicial, penal, contra ele, e só depois desse processo que ele perderia o direito ao voto. Agora não. A partir do momento em que o cara está preso, ele simplesmente perde o direito ao voto. O que é interessante, porque a gente realmente não pode aceitar que um cara que a gente está excluindo da sociedade tenha o direito de votar nos rumos dessa mesma sociedade, votar naqueles que vão fazer leis. E a gente sabe muito bem do nível de infiltração que há das organizações criminosas dentro do legislativo, dentro do judiciário, enfim, de todas as esferas do governo. E aí o que nós temos é o seguinte, agora o projeto vai à sanção do presidente Lula e cabe a ele vetar ou não, total ou parcialmente, o projeto. E aí provavelmente essa parte do voto dos presos vai ser vetada, pelo menos essa parte, se não o projeto todo, mas essa parte do voto dos presos tende a ser vetada até por uma discussão que pode acabar indo parar no STF sobre se essa questão do voto deveria ser feita por projeto de lei, como foi agora, ou deveria ser uma emenda constitucional, que é um processo muito mais demorado e burocrático
dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E aí, assim, mas o que vale a pena a gente prestar atenção é que, ao mesmo tempo, existe uma movimentação do atual ministro da Justiça, que veio ali substituindo Lewandowski, para que esse projeto passasse com certa celeridade, para que outros projetos do presidente Lula pudessem ser adiantados dentro do Congresso Nacional e também, talvez ali em troca de alguma leniência com membros do governo petista que estão sendo citados aí na CPI do crime organizado, na CPI do INSS e em várias outras questões. Então, está em aberto. A gente torce para que esse projeto realmente ele venha a ser sancionado pelo presidente Lula, embora isso pode afetar ele junto à base dele, né, que não quer a aprovação desse projeto, mas existe essa possibilidade sim dele acabar sancionando, não vetando o projeto, ou se vetar somente essa parte dos votos, para evitar aí que os outros projetos dele, né, acabem sendo emperrados dentro do Congresso Nacional. Só que aí tem um outro ponto que a gente tem que destacar dentro desse PL antifacção, que é o domínio territorial estruturado, o domínio social estruturado. Porque a forma como esse crime está relatado ali, que é a dominação de um território, a dominação de um espaço e o uso da força para isso, pode muitas das vezes enquadrar movimentos sociais como MST, MTST, até alguns grupos indígenas aí, que muitas das vezes ocupam uma determinada região geográfica para explorar os serviços, explorar a terra e expulsam pessoas dali. E aí, com isso, você pode começar a criminalizar também, de fato, coisa que hoje não acontece, criminalizar aí movimento sem terra, movimento dos trabalhadores sem teto, alguns movimentos indígenas e outros movimentos sociais aí que a gente sabe que eventualmente trabalham com essas ocupações, com expulsões de moradores de terra, utilizando de armas, violência, depredação e outras modalidades criminosas que em alguns países seriam considerados, inclusive, atos de terrorismo. E aí esse ainda é um outro ponto mais sensível, que a imprensa não está dando muita repercussão, que é esse domínio social estruturado, com pena de 20 a 40 anos de prisão, mas que, para os movimentos sociais, gera muita preocupação por conta disso. Eu, particularmente, entendo que muitas das vezes o MST, o MTST, comete crime, sim, nas atuações deles. Só que aí até que ponto, se a Constituição permite a reforma agrária, isso precisaria de um debate mais amplo, mas o enredo todo, o contexto desse projeto, ele é muito bom para a segurança pública e deveria pelo menos ser aprovado. Mas existe toda essa pressão aí, principalmente da Polícia Federal também, que queria ter mais recursos, não quer dividir, porque, por exemplo, nós vamos falar daqui a pouco, né, de uma operação que teve no Rio, onde teve a participação da Polícia Federal e da Polícia Civil. E nessa operação em conjunto entre Polícia Federal e Polícia Civil, 350 milhões de reais em bens e valores foram apreendidos dos criminosos. E aí a grande discussão é, para que órgão de segurança pública vai esse dinheiro? No projeto original do governo PT, esse dinheiro iria direto para a Polícia Federal, somente para o governo federal. E agora, com os detalhes do novo projeto, esse dinheiro seria dividido irmãmente entre a Polícia Civil e a Polícia Federal, e é outro ponto que gera muito incômodo aí. É aguardar para ver agora o quanto que o presidente Lula vai optar por desagradar a sua base, mas para garantir a aprovação de outros projetos, ou o quanto ele vai cagar na cabeça do povo brasileiro que espera leis que realmente punam com mais rigor, mais severidade e retirem direito dos presos que estão aí avacalhando a nossa vida no cotidiano. É isso, Miquel. Cope Túlio, vamos lá, quero te ouvir. Já respondo pro Miquel, ele vai cagar na cabeça do povo brasileiro, como vem fazendo há 20 anos, e ainda é aplaudido, ainda vai inventar uma historinha bonita para convencer o povo que ele fez a coisa certa. Eu duvido muito, mas duvido muito, muito, muito que o Lula vá sancionar essa história aí de vetar voto de preso. Pô, gente, é só ver a comemoração nos presídios aí na eleição de 2022, gente. Foi, tipo final de Copa do Mundo, foi tipo comemoração de Réveillon. Todos os presos, todos, sem exceção, 100% dos presos, votaram no PT, votaram no Lula e comemoraram a vitória do cara. Como é que ele vai jogar fora esses votos?
E só fazer as contas, quantos presos tem no Brasil? Você falou agora, Eric? Então, eu até quero colocar esse dado completo, porque até o pessoal, eu falei de 700 a 900 mil, é real, é isso que você tem, porque há institutos que fazem cálculos diferentes do cara que entrou e saiu e tudo mais, mas só para você saber, você que está em casa, o Jorge Lordello, que já foi nosso convidado aqui, e ele traz esses números apurados, ele vai mais longe, porque ele diz assim, de pessoas que deveriam estar presas, mas nem foram alcançadas pela polícia, ou seja, tem um mandato aberto para... Mandado, desculpa, gente. Mandato é outra coisa. Mas tem um mandado aberto e o cara não foi alcançado. Chega a 1,5 milhão, tá? 1,5 milhão de pessoas deveriam estar presas, mas não tem presídio, não tem justiça para alcançar essas pessoas. Quando a polícia prende, a polícia militar, a polícia civil, aí ele é solto, aí tem audiência de custódia. A justiça trabalha por crime, né, irmão? Então, assim, é uma guerra difícil, né? É só fazer as contas, então, isso é muito fácil, pô. Vamos botar 1 milhão? Vamos ser bem pessimistas, 1 milhão. Cada um tem uma família aí, bota aí, o cara tem uma esposa, uma amante, 4, 5 filhos, pai, mãe, 8. O cara vai abrir mão de 9, 10 milhões de votos para agradar a minoria? Não vai abrir mão, não vai sancionar, não vai passar. Quando eu vi essa notícia aí, quando a gente recebeu a pauta, cara, eu li umas 50 vezes isso, falo, cara, isso não vai passar. Seria maravilhoso passasse, mas o Lula não vai. O Lula não vai sancionar isso, não. Fala aí, Eric. Eu não sei, o Batata, ele é maluco. Ele começou a falar no microfone aqui como se, sei lá... Desculpa, gente. Tivesse... É que faltou a educação de estúdio, por favor. Deixa... Me perdoem, por favor. Deixa a palavra, já fica contigo aí. Já passei, já encerrei. Já tá aí, né, contigo. Ele virou e falou, vamos falar da negócio da CPI? Eu falei, caralho, meu. Não, da CPMI. É porque às vezes, quando a palavra tá com o Miquel, o áudio fica cortado. A gente consegue falar desse jeito, né? Acho que o Batata achou que o Copo Túlio tava em casa, né? Sei lá. Mas vamos lá, Batata. Já que você puxou a palavra aí, quero te ouvir também sobre a notícia. Não, quis falar de projetos de lei, né? E juntamente, a gente não pode perder esse lance da CPMI, da convocação, você vê que é a votação. E é porque, como o Túlio estava falando, o presidente não vai deixar, porque o eleitorado dele está encarcerado, né? É feio dizer isso, né? Mas, infelizmente, a demonstração foi real, né? As festas dos presídios. Isso aqui eu não estou de maneira pejorativa, simplesmente é o eleitorado do cara, pô, e tal. Isso é um ponto, tá? Eu acho que vai acontecer sim, tá, Túlio? Vai acontecer sim. Vai acontecer, eu tenho fé que aconteça, até porque não é inteligente que o cara vote. Lógico que não, pô. Por quê? Porque mesmo que ele esteja regenerado, mesmo que ele esteja com pensamento pro bem, é lógico, porra. Por exemplo, se há um político, um pré-candidato, que vai tornar as leis mais rígidas, ou vai prejudicar o encarceramento, vai prejudicar qualquer tipo, vai enrijecer o regime, vai enrijecer qualquer coisa que possa alcançar aquele detento, se ele votar a favor disso, ele é burro pra chuchu, porra, porque eu não votaria. Qualquer ser humano não votaria, ninguém vota pra uma coisa que se autoflagelar, porra. Isso é imbecilidade. E, infelizmente, uma realidade. O que é bom para a sociedade não pode ser bom para o preso. Por quê? Porque é uma coisa que vai de encontro, é uma lógica. Então o cara não deve decidir, desde que, quando ele age de encontro ao Estado, ele não vai votar em maioria, porque ele não pensa como a maioria da sociedade. Ele é uma coisa que deve ser excluída da sociedade. E quando ele é, por castigo, excluído da sociedade,
Ele não pode votar porque ele não pensa igual à sociedade. Será que isso é escroto dizer isso? Será que isso não entra na cabeça da maioria? O cara pensa diferente, você pega ele, prende ele, exclui da sociedade. Aí você quer que ele vote em favor dessas pessoas que excluiu ele? Isso é maluquice, isso nunca vai funcionar. Nunca. Nunca. E aí, obviamente, vai aparecer diversos políticos, se não apareceram, talvez vai aparecer, eu não estou aqui para alegar nada, mas, obviamente, vai favorecer a eles e vai virar um curral eleitoral. Ou será que eu sou burro bastante? Será que eu estou falando besteira, tá? Eu posso estar falando uma coisa que não tem nada a ver, tá, gente? Pensa bem. É isso. O Miquel colocou uma situação, desculpa, o Miquel colocou uma situação a respeito da privação social, né? Eu também dei uma lida na legislação, o Miquel. E você falou do MST, dos índios, né? O Miquel, reforma agrária não vem com invasão, porra. Invasão é crime. Inclusive, o Código Civil já desde Guaraná de Rolha, ele já defende o desforço possessório. É a única vez que você pode cometer a autotutela no direito brasileiro, tá? A autotutela, para quem não sabe, é quando você reivindica, você automaticamente, o cara te deu uma porrada, você dá uma porrada nele. É porque você está defendendo a sua tutela, você está defendendo o seu direito. A única vez que você pode agir por conta própria, isso é autotutela, está no Código do Direito brasileiro somente no desforço processório. É quando alguém adentra a sua posse, esbulha a sua posse, e você naquele momento, tá? E de imediato, preste atenção, gente, não é ir lá depois que o cara invadiu tuas terras, chutar a bunda de todo mundo, botar pra fora, não, tá? Isso aí não. O desforço possessório precisa haver a imediatidão, tem que ser imediato, tem que ser naquele momento. E se a pessoa estiver invadindo a sua casa, você pode usar a força necessária para pô-lo para fora. Isso se chama de esforço possessório, está previsto no Código Brasileiro, está no Código Civil e está lá. Não é invenção. Então a gente não pode entender que a reforma agrária tem como o cara invadir as tuas terras, ocupar e depois entrar com um processo de desapropriação daquele imóvel para depois entregar aos caras que invadiram. Que porra é essa? Isso é uma bagunça, rapaz. Isso é uma vergonha. Isso é uma maluquice. E eles alegam que as terras são improdutivas. Estão cansados de invadir fazendas produtivas. E terras se tornam improdutivas porque eles ficam lá em cima da terra, porra. E eles usam armas. Possuem caminhonetes, helicópteros. Isso não é visto, não é investigado, não é analisado. Se deve dividir as terras e dar para as pessoas que nunca tiveram isso. Pessoas recebem as terras e negociam por diversas vezes. Aí você diz que isso é o MST. Isso é uma facção, porra! Que rouba os outros. É impossível. E é uma facção tanto posicionada que a facção possui ideologia política. A prova disso é eles alegarem que iam defender o Maduro.
É uma sacanagem. Eu queria tanto que eles fossem, cara. Obrigado, Eric.